Então, pessoal, essa aula ela é uma aula complementar à aula 2, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver o cálculo do dimensionamento de pessoal em enfermagem. Na aula 2, a gente viu quais eram os elementos para fazer esse cálculo, para levar em conta, em consideração. A gente vai ver como é que a gente faz o cálculo do dimensionamento do pessoal. A nossa aula. Aí a gente começa, primeiramente, falando que o dimensionamento do pessoal de enfermagem, ele leva em conta algumas coisas, tá? Ele leva como base, ele tem como característica alguns pontos, no caso, três. O primeiro deles é levar em conta o serviço de saúde, então, a missão, a visão, o porte político e pessoal, política de pessoal, os recursos materiais, os recursos financeiros, a estrutura e física, quais são os tipos de serviço de avaliado o serviço de saúde como um todo, tá? Então, por exemplo, como é que eu poderia explicar isso? Uma unidade de saúde, como por exemplo, a unidade básica de saúde, ela é diferente de um atendimento de uma UPA, de um PS, que é um pronto-socorro, tá? Então, as missões são diferentes, as visões são diferentes, a política de pessoa é diferente, os materiais que são diferentes, nem todos precisam dos mesmos materiais. Os tipos de serviço ofertado, por exemplo, na unidade básica a gente vê curativo, hiperdia, então vê coisas que na UPA a gente não vê, que na UPA não precisa, não se atende, tá? Então é importante se avaliar qual é o serviço de saúde ao qual a gente está se referindo, tá? Tecnologia, complexidade dos serviços e dos programas, atribuições e competências específicas e colaborativas dos integrantes dos diferentes serviços e programas, com os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, tá? Então, quando a gente for avaliar essa questão do serviço de saúde, a gente tem que ver tudo isso, desde a missão, a parte financeira, material, aos programas que são atendidos, a política de pessoal que ali trabalha, tá? Então, é importante ter toda essa visão com relação ao serviço de saúde para fazer o dimensionamento de pessoal. Além do serviço de saúde, a gente também vai levar em conta o serviço da enfermagem, tá? De enfermagem. Então, os aspectos técnicos, científicos, administrativos, né? Qual é a dinâmica de funcionamento dessa unidade, diferentes turnos, tá? Porque uma unidade básica, por exemplo, só funciona geralmente manhã e tarde, mas dependendo do atendimento que ela for ofertar naquele dia, ela também pode funcionar à noite, mas com outro estilo. A UPA já funciona 24 horas, então funciona os três turnos, e cada turno é trabalhado de uma forma, então é importante ver isso. Quais são os modelos gerenciais, né, que a gente pode encontrar também na aula 3, tá? O modelo assistencial, os métodos de trabalho, a jornada de trabalho, a carga horária semanal, é 24 horas, é 36, é 48 horas, tá? O serviço de enfermagem está trabalhando. Então, quais são os padrões de desempenho desses profissionais? A gente vai também prestar atenção e levar em consideração o índice de segurança técnica, tá? Que a gente vai ver lá na frente que vai precisar desse índice de segurança técnica para poder fazer o cálculo do dimensionamento. A proporção desses profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio, e indicadores de qualidade gerencial e assistencial. Então, é importante que exista a questão do pessoal de nível superior e de nível técnico, né? Justamente para fazer a supervisão, né? E não somente a supervisão, né? Do superior para o técnico, do técnico para auxiliar, mas também para saber o quantitativo de profissionais para cada paciente. E nós temos o paciente em si, então, uma vez que a gente já avaliou o serviço de saúde e já avaliou também a questão do serviço de enfermagem. Então, a gente vai avaliar também, nesses dois, o paciente em si, tá? O atendimento para o paciente. Então, qual é o grau de dependência desse paciente em relação à equipe de enfermagem
fazendo sempre o sistema de classificação de pacientes, que é o SCP, e a realidade sociocultural onde esse paciente está inserido. Então, é importante ver qual o grau de dependência, né? Se ele está em um cuidado semi-intensivo, se ele está em um cuidado intensivo, se ele está nenhum autocuidado. Então, cada coisinha, cada estilo desse, cada estilo de cuidado desse, vai gerar um grau de dependência diferente desse paciente com relação à equipe, tá? E tudo isso pode ser encontrado, como eu deixei aqui embaixo para vocês verem, ó, na resolução do COFEN 543 de 2017, do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, tá? E aí vocês podem encontrar toda essa aula de hoje, tá lá na resolução, tá? Foi tirada de lá. E aí vocês podem ver direitinho. Então, todo o cálculo, toda essa questão de avaliar paciente, a questão do serviço de saúde, do serviço de enfermagem, está lá bonitinho. Tá? É uma resolução atualizada, a última que saiu foi essa de 2017. Então, eu vou deixar também para vocês lá o link ou o documento ao finalzinho dessa aula embaixo, para vocês, se quiserem, sentir a necessidade de complementação, vocês também poderem estar tendo acesso a essa resolução. E aí, partindo para o cálculo, deixa eu botar a bolinha para cá. Pronto. Vamos ter como base para a gente fazer esse cálculo uma unidade de internação, tá? Então, na unidade de internação, como a gente sabe, é onde os pacientes chegam e eles ficam ali por um determinado período internados, não é? E aí, esses pacientes, eles têm diferentes níveis de dependência da equipe. Por exemplo, quando um paciente não precisa de muito cuidado, é um cuidado mínimo, ele vai ter uma assistência de enfermagem por horas, tá? No intermediário, por até 6 horas. Alta dependência, um cuidado de 10 horas, semi-intensivo de 10 horas, tá? O intensivo de 18 horas. Então, tudo isso, né, a gente vai ter que ver com relação ao quantitativo de profissionais disponíveis para cada paciente. E aí, nesse caso aqui, é com relação ao quantitativo de enfermeiros, tá? De nível superior. Então, daquela equipe, no cuidado mínimo, 33% dos profissionais precisam ser enfermeiros, que daria um profissional para cada 6 pacientes. No cuidado intermediário, de 6 horas, 33% de profissionais têm que ser enfermeiros naquela equipe de enfermagem, com um profissional para cada 4 pacientes, tá? No de alta dependência, que seria um serviço de 10 horas, seriam 36% de profissionais enfermeiros, que daria em torno de um profissional para cada 2,4 pacientes. No semi-intensivo, já seria um número maior de profissionais de enfermeiros. 42% teria que ser enfermeiro daquela equipe e daria um profissional para cada 2,4 pacientes. 18 horas no intensivo. O intensivo seria a UTI, a unidade de terapia intensiva. Então, na UTI, a gente vai precisar de muito mais profissionais, enfermeiros, do que técnicos. Então, mais da metade dos profissionais daquela equipe da UTI precisam ser enfermeiros, tá? Então, 52% da equipe tem que ser enfermeiro. Então, um profissional para cada 1,33 pacientes. E é importante perceber que quanto maior o grau de dependência, quanto mais cuidado se precisa, menos pacientes aquele profissional ele vai poder abranger. Para quê? Para poder dar uma assistência melhor. Então, um profissional que está no intensivo ou no semi-intensivo, ele não tem capacidade, não tem condições de prestar uma assistência de qualidade para 6 pacientes ao mesmo tempo, tá? Então, faz isso no cuidado mínimo. Por quê? Porque aquele paciente precisa do mínimo de cuidado possível. Então, ele consegue dar conta de mais pacientes, porque os pacientes não têm um grau de dependência tão grande com relação à equipe, tá? E aí, da mesma forma, eu não trouxe o quantitativo de enfermeiros, eu trago também o quantitativo de técnicos, assim como também de auxiliares, né? Tira o quantitativo de enfermeiros e o restante é de técnicos e auxiliares. Então, no cuidado mínimo, 33% é enfermeiro, 67% tem que ser de técnicos e de auxiliares. No cuidado intermediário, da mesma forma, no de alta dependência, 36% de enfermeiro, 64% tem que ser técnico e auxiliar, tá? Da mesma forma, assim, com o semi-intensivo e o intensivo. Só para entender um pouco melhor.
Para ir para o cálculo, o que que acontece? No cálculo, a gente vai lidar com algumas, como é que eu posso dizer, abreviaturas. E se vocês não entendem do que a gente está falando, não tem condições de vocês entenderem o cálculo, que já não é algo que vai, né, a gente conseguir olhar e entender de cara. Então, é importante saber essas siglas para a gente entender melhor do que a gente está falando. O THE vai se referir ao que? Ao total de horas de enfermagem. PC, paciente cuidado. KM, constante de marinho. DS, dias da semana. CHS, carga horária semanal. IST, índice de segurança técnica. QP, quantidade de profissionais. E a gente vai começar. Então, existem 3 tipos de fórmulas que a gente vai usar, tá? Existe a fórmula do total de horas de enfermagem e a fórmula da constante de marinho. E aí, quando essas duas formas derem seu resultado, a gente vai pegar esses 2 resultados e vai jogar aqui, ó, no QP, na quantidade de profissionais. Então, para a gente ter o resultado da quantidade de profissionais que a gente vai precisar fazer a fórmula com relação ao total de horas de enfermagem e a constante de Marinho. Essa constante de Marinho, ela vai estar se referindo ao quê? Vai estar se referindo ao coeficiente deduzido de uma função que vai envolver o quê? Os dias da semana, a jornada de trabalho dos profissionais e o índice de segurança técnica, tá? Então, vai envolver tudo isso e na constante de Marinho para poder a gente ter um resultado e auxiliar, juntamente com o total de horas de enfermagem, fazer o quantitativo, tá? Fazer o quantitativo da quantidade de profissionais necessárias para aquela unidade de internação. E a gente vai começar com o total de horas de enfermagem, tá? Então, o total de horas de enfermagem, qual que é a forma? É o paciente cuidado vezes as horas, tá? Que vão ser trabalhadas, de acordo com o grau de dependência do paciente. Por exemplo, vamos lá, começando aqui, tá? Então, o paciente cuidado no semi-intensivo, tá? SI semi-intensivo. Ó. Lembra que lá nós tínhamos aqui, ó, cuidado mínimo, cuidado intermediário, autodependência semi-intensivo, intensivo. Então, a gente vai estar utilizando o semi-intensivo, ó, 10 horas, vendo? 10 horas aqui. Pronto, a gente vai usar semi-intensivo 10 horas. Então, o paciente cuidado aqui é relacionado à quantidade de leitos que naquela unidade de internação vai existir, tá? Então, aqui nós vamos botar, por exemplo, vão ser 30 leitos. Então, o total de horas de enfermagem é igual a PC, a gente vai substituir pelos leitos, tá? Daquele lugar. O PC, a gente não viu que era paciente cuidado de semi-intensivo, tá? Então, lá no semi-intensivo, nós vamos ter 30 leitos. Vezes o quê? Vezes as horas. Em semi-intensivo não é 10 horas, como a gente viu lá? Então, pronto, vai ser 30 leitos vezes 10 horas, que vai dar igual a 300 horas. 30 vezes 10, 300. Então, total de horas de enfermagem, 300 horas, tá? 300 horas. Mas se por algum acaso eu precisar fazer o dimensionamento de mais de uma unidade, como eu posso ver, a gente pode ver aqui, ó, paciente cuidado semi-intensivo, paciente cuidado alta dependência, paciente cuidado intensivo, tá? Então, eu vejo que eu peguei mais de uma unidade, mais de um grau de dependência, mais de uma unidade, tá? Essa unidade tem só semi-intensivo, essa unidade tem alta dependência, essa unidade já tem cuidado intensivo. Então, se eu tiver que fazer o dimensionamento de mais de uma dessa unidade, é só botar entre parênteses e botar o mais, e ir somando, tá? Aqui deu 300 horas, mas essa daqui deu quanto? Deu 200, essa aqui deu 500, então faz essa, mais essa, mais essa, tá? Mas nesse caso, a gente só está utilizando o semi-intensivo, tá? Então, o semi-intensivo, a gente pegou a quantidade de leitos vezes as horas daquela unidade de internação. Então, 30 vezes 10, 300. Então, total de horas de enfermagem, nós já temos 300 horas. Agora, a gente vai fazer a constante de Marinho, tá? A constante de Marinho vai ser o quê? Vai ser os dias da semana dividido pela carga horária semanal vezes 1 mais o índice de segurança técnica, tá? Vamos supor que essa unidade de internação seja uma unidade de internação durante 24 horas, tá? Atende 24 horas os pacientes. Não fecha.
Quer dizer o quê? Que os dias da semana que tem trabalho ali, que os profissionais trabalham, são 7 dias. Não é 24 horas sem parar todo dia? Então, são 7 dias na semana, né? Os dias da semana, pronto, dias da semana, se é 24 horas, vão ser 7 dias. Então, a gente bota aqui, dias da semana, 7, porque a unidade, ela atende durante 7 dias. Aí nós vamos ver a carga horária semanal. Então, a gente vai supor que aqueles profissionais, eles trabalham 40 horas por semana. Tá? Então, 40 horas semanais. O regime daquela unidade é 40 horas por semana e atendem 24 horas por dia. Então, é 7 dias na semana, com a carga horária semanal de 40 horas. Então, 7 dividido por 40, vezes 1, mais o índice de segurança técnica, que nós vimos que é de 15%. Nós vimos na aula 2, que o índice de segurança técnica geralmente é de 15%, nunca inferior a isso, tá? Pode acontecer de ser superior, mas na sua grande maioria o índice é relacionado a 15%. Então, 1 mais 15%. E agora é só fazer o cálculo, tá? Então, constante de marinho é igual a 7 dividido por 40. 7 dividido por 40 vai dar 0,175. 1 mais 0,15. Por que deu 0,15? Porque é 15%. Tá? 15% quando a gente reverte dá 0,15, tá? Quando a gente tira da então, 0,15 que vai dar 0,2012. Essa é a nossa constante de marinha para essa unidade de internação semi-intensiva, que funciona 24 horas por dia, com a carga horária de 40 horas semanais, tá? Então, a constante de marinho é 0,2012. Mas, o que acontece? Na resolução do COFEN 543, que é essa que a gente está estudando, que a gente está utilizando para fazer esse cálculo, ele já oferece uma tabelinha para você não precisar fazer o cálculo da constante de marinho, tá? Você só precisa saber quantas horas semanais, não, qual é a carga horária daquele lugar, se é 40 horas, se é 20 horas, tá? Que aqueles profissionais trabalham. Sabendo disso, você já vai ter sua constante de marinho. Então, para a unidade de internação que funciona 20 horas, qual o valor? 0,4025. Funciona só 24 horas a carga horária da semana. Então, é 0,3354, 3.354. Ah, mas funciona 30, funciona 36. Funciona 40 horas, que nem a gente estava fazendo o cálculo. Funciona 40 horas. Então, olha aqui, ó, o cálculo, 0,2012. Então, essa constante de marinho, com relação a esse cálculo de constante de marinho, a resolução do COFEN, ela já oferece uma tabela pronta, tá? É só saber qual é a carga horária semanal, que ele já dá o valor prontinho para vocês. E aí, agora a gente vai juntar os dois cálculos para poder saber qual é a quantidade de profissionais que a gente vai precisar, tá? Então, a gente vai fazer agora o QP, tá? A quantidade de profissionais. Então, o QP é igual ao quê? Ao total de horas de enfermagem vezes a constante de marinho. Qual foi o nosso total de horas de enfermagem? 300 horas. Qual foi a nossa constante de marinho? 0,2012, tá? Então, qual seria a constante? 300 vezes 0,2012, que daria 0,36 pessoas. Então, não existe 60,36 pessoas, não tem como botar metade de uma pessoa. Então, a gente sempre vai arredondar para cima. Então, seriam 61 pessoas no dimensionamento, tá? Na equipe. E aí, 61 pessoas para enfermeiros e técnicos, tá? 61 pessoas no total. E aí a gente precisa dividir quantos seriam técnicos e quantos seriam enfermeiros. E isso a gente está fazendo cálculo para onde? Para a unidade de internação semi-intensiva, se lembre. Então, para a unidade de internação semi-intensiva, vão precisar de quantas pessoas? 61 pessoas. Quantas dessas precisam ser enfermeiros e quantas precisam ser técnicos? A gente vai lá. 61 não é o total, então 61 é 100% tudo que eu tenho, né? São o total das pessoas. Quantas pessoas precisam ser enfermeiros? Então, se é enfermeiro, quantos por cento precisava ser enfermeiro na semi-intensiva? Olha lá. Ó, semi-intensivo,
42% precisa ser enfermeiro. Então, a gente volta lá, ó. A gente precisa saber quantas pessoas seria 42%. Tá? 42% de 61 é quanto? A gente vai fazer a regrinha dos 9, tá? 100 vezes x, 100x, 61 vezes 42 vai dar 2.562. Tá? E aí a gente vai fazer x é igual a 2.562 dividido por é igual a 25,62, tá? É só voltar, tem dois zeros, então volta duas vezes a vírgula. E aí fica 25,62. Mas, como a gente sabe, não existe pessoas quebradas, tá? Né? Então, as pessoas são inteiras. Então, a gente arredonda para cima. 25,62. Então, a gente vai precisar de 26 enfermeiros, tá? Melhor sobrar do que faltar. E aí, se a gente sabe que desses 61, 26 são enfermeiros, quantos vão ser técnicos? É só diminuir. 26 menos 61, 35. Então, seriam 26 enfermeiros e 35 técnicos de enfermagem, tá? Para a unidade que a gente estava fazendo, que é a semi-intensiva. E é isso, esse é o cálculo do dimensionamento do pessoal, tá? De enfermagem, da equipe de enfermagem. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar dando uma olhadinha no material também que eu vou deixar, que é a resolução do COFEM. Lá tem explicando detalhadamente, tem os cálculos, tem tudo muito detalhadozinho. Então, se vocês não entenderam, ou vocês reveem o vídeo, ou vocês dão uma olhada na resolução, ou ainda, lá na aula 2, nessa não, na aula 2, tem o link de um professor também, que é enfermeiro muito bom, tá? Professor Éder. Então, eu deixei o link lá da aula dele, que fala justamente sobre essa questão do dimensionamento de pessoal. E aí vocês podem também estar dando uma olhada para fixar melhor esse conteúdo com relação ao cálculo do dimensionamento do pessoal de enfermagem. E aí, por hora era só. Espero que vocês tenham entendido. E precisando de qualquer coisa, estamos aí. Queria só lembrar que essa aula, ela é complementar à aula 2, mas ela foi dada na quinta-feira passada, na aula online, tá? Essa aula foi dada na aula online, mas eu vi que existia a necessidade, lógico, de vocês entenderem melhor como que é feito o cálculo. E como só participaram duas pessoas da aula, eu resolvi deixar essa aula aqui disponível para os demais que não conseguiram assistir a aula online, tá? Então é isso. Até a próxima.